Boa noite a todos. Gostaria de dar aqui as boas-vindas ao professor Lucas Pagani, que é o nosso professor de hoje. Hoje teremos a sua aula inaugural do curso Direito Civil das Sucessões. O professor Lucas Pagani é professor de pós-graduação lato sensu em Direito, Ciência Política e Liberalismo. É professor mestre em Direito Processual e Cidadania pela Unipar e atualmente é doutorando em Função Social do Direito pela FADISP. O professor Lucas fala conosco diretamente do Paraná e aqui temos membros de todas as partes do Brasil. Em breve, o seu curso, a partir do término aqui da aula inaugural, o curso será aberto na íntegra, já diretamente na plataforma, onde mais de 5.000 membros terão acesso a este. Eu gostaria novamente de agradecer ao professor Lucas. O professor Lucas, além de toda esta qualificação, também tenho a honra de dizer que é meu amigo e, por isso, agradeço pessoalmente, inclusive pelo convite. Muito obrigado, professor Lucas. Então, passo a palavra para você iniciar a sua aula inaugural. Lembrando que a aula do professor tem por volta de 40, 45 minutos. Depois nós abrimos para perguntas, respostas, pessoas fazerem comentários, basicamente para termos também um pouquinho de bate-papo. Muito obrigado. Está com você, professor. Muito obrigado, professor Guilherme. Primeiramente, gostaria de agradecer a Septem Capitus por me chamar para ser professor do Direito às Sucessões e agradecer o seu convite para poder hoje aqui estar dando aula a mais de 5.000 membros. Nem que seja uma aula gravada, que às vezes é difícil você dar uma aula se você não está olhando para o aluno, né? Não está olhando na câmera ou olhando na sala de aula, né? E tem sempre aquela sensação de que o exemplo na sala de aula às vezes é um pouquinho mais despojado. Por exemplo, se nós formos falar hoje direito das sucessões na cultura pop ou no imaginário popular brasileiro, nós vamos ver agora o exemplo presente na novela das 9, em relação à separação de bens depois de 20, 30 anos aonde a mãe falece. Nós vamos ver sobre isso, nós vamos ver sobre a separação, a comunhão universal de bens, nós vamos ver tudo isso. Nós vamos entender as celeumas das famílias, nós vamos entender os celeumas de que a gente só descobre quem é família realmente no inventário, na partilha de bens. E primeiro de tudo, pessoal, eu quero falar aqui, o que nós vamos estudar propriamente direito das sucessões? Pessoal, direito das sucessões é basicamente 300, 400 artigos dentro do Código Civil, então é muita coisa para estudar. Então aqui a gente vai fazer umas 5 horinhas aqui explicando basicamente conceitos muito básicos do que seja direito de sucessões, que são conceitos ainda um pouquinho realmente complicados de se entender. Por exemplo, muita gente acha que partilha, quando se vai fazer, sobra-se o cônjuge sobrevivente e os 3 filhos, só se considera a meação da mulher e não coloca a mulher como herdeira, por exemplo, a cônjuge sobrevivente. Esquece-se de colocar essa conta. Peraí, Lucas, o que você está falando? Que conta é essa? O que é isso que está acontecendo? O que são herdeiros? O que é uma sucessão? O que é tudo isso? Nós vamos ver isso, que é conciliar a parte teórica do direito com o estudo prático. Primeiro de tudo, gente, a realidade aqui é o que importa. Ou você vai ver que o seu trabalho dentro do direito da família, no direito das sucessões, vai ser formalizar acordos quanto à questão familiar, do que propriamente entender da questão prática da coisa. Vocês vão ser muito mais psicólogos, vocês vão ser muito mais conciliadores nesse sentido do que aprofundar teoricamente nesse sentido. Só que a teoria é importante, porque a partir da teoria é que podemos nos relacionar com a realidade. Lembremos que o direito é uma junção entre teoria e abstração, a norma, ou regra, que se queira chamar, mas também com a questão prática, com a questão concreta, onde regra e fato se encontram e se formam-se a norma, tá, pessoal? Ou seja, são os efeitos que funcionam e fluem em 2 mundos diferentes. O direito, o papel da propriedade, a matrícula, é um direito abstrato que trata de uma realidade física, que é o bem físico, nesse sentido, que é o seu imóvel, de fato. Ou seja, nós temos 2 sistemas importantes aqui que eles devem ser levados em consideração e devemos olhar eles de maneira bem precisa, especialmente entender que direito é sobre conceitos, pessoal.
Nós temos que entender que a brincadeira do Código Civil e do Código de Processo Civil são detalhes e conceitos importantes. Por exemplo, vou citar um exemplo de processo civil aqui. Comparecimento espontâneo nos autos. Se dá, primeiramente, pelo conhecimento inicial da demanda, de dizer, olha, essa demanda existe, ou da citação pelo juízo feita com a carta dizendo que existe. Primeiro é um critério formal. A parte pode fazer citação particular? Não, não pode. É o juízo quem deve fazer. Só que mais importante que isso. E se eu conseguir comprovar que a parte tem ciência do processo? O que acontece? Nós podemos aqui trazer, falar que, excelência, em pese que ele não foi citado, mas ele tem um documento aqui em outro processo, de separação, por exemplo, de que ele sabia que existia esse processo, inclusive ele tinha que atuar. Ou seja, a citação aqui ocorre por conceito. Nós esquecemos muitas vezes que o Código de Processo Civil é mais como um jogo. Ele é um jogo de estratégia, pessoal. Então, muitas vezes, o seu trabalho vai ser fora do judiciário, acima de tudo. Angariar documentos, conversar com os herdeiros, conversar sobre a situação, quem vai ficar com o quê, qual é a separação ideal, qual que é o quinhão ideal, o que dá para fazer, o que não vão fazer, como vai pagar ITCMD. E entender que muitas vezes existem estratégias processuais que podem te ajudar nesse caso. Inclusive estratégias processuais extrajudiciais. E aqui vem a brincadeira. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui prático agora da área de sucessões. Falece o senhor e a senhora, os dois pais, e temos de herdeiros 3 filhos. E há somente um bem a ser partilhado. O bem no valor da matrícula de 100 mil reais. 33 mil reais para cada. Até aí, tranquilo, certo? Não tem nenhuma dívida, não tem nada, não tem absolutamente nada no nome. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo, já foi fechado o inventário, já tá para partilha e tem esses 3 critérios. Qual é o valor que eu coloco? Porque, primeiro, um imóvel adquirido por um casal idoso tem 20, 30, 40 anos. Sim ou não? Esse imóvel foi declarado no imposto de renda, sim ou não? Foi. Qual que é o valor que está no imposto de renda? Segundo ponto, essa casa vai ser vendida? Então vamos falar na prática aqui o que acontece. Se nós não atualizarmos o valor, por exemplo, e fizermos um inventário extrajudicial, nós vamos pagar em torno de 4% mais emolumentos aí de ITCMD e custas. Certo? Nós temos que pagar o ITCMD de 4% no estado do Paraná, por exemplo. Em outros estados tem mais, o seu valor vai mudando. E simplesmente agora nós temos 4%, então ali 4 mil reais do valor do TCMD, certo? Beleza. Vamos colocar uns 8 mil reais de custas. Só que é o seguinte, os herdeiros vão vender esses bens, não vão? O que acontece? Cada um tem uma cota à parte de 33%. Que representa, em tese, representaria 100%. Só que esse imóvel hoje vale R$1 milhão. Faço a venda desse imóvel com alienação fiduciária pela Caixa Econômica Federal, certo? E esse valor de R$1 milhão é declarado na escritura pública direta da Caixa de Alienação Fiduciária. O que acontece, pessoal? Primeiro que você vai pagar um rombo de imposto que é muito mais caro que o TCMD. Muitas vezes, muita gente tenta falar assim, vamos pagar baixinho no ITCMD aqui, vamos deixar o preço que está na matrícula lá, ou sem atualização do fisco. O que acontece? Você tem um postinho chamado Imposto de Ganho de Capital. E é 15%. Então, cada herdeiro que tinha recebido, entre aspas, 33 mil reais, na verdade, recebeu 333 mil reais. E pegando uma calculadora aqui, que eu sou de humanas, me desculpa, pessoal, 333 mil reais vezes 0,15 dá 50 mil reais de imposto para cada um. Ou seja, nós temos que lembrar também do planejamento tributário na hora do inventário. Se vale a pena, inclusive, planejar antecipadamente. Se dá para adiantar o que chamam de legítimas. E aqui não se enganem. O extrajudicial nas sucessões, ele é muito aliado. E ele não pode ser negligenciado aqui. Se os herdeiros todos
forem capazes, têm os seus critérios preenchidos decorrentes da lei, o extrajudicial é uma boa para vocês, porque economiza tempo, economiza dinheiro, você consegue conciliar todo mundo e a situação se resolve muito rápido. Tá, pessoal? Nós temos que lembrar disso. Direito da família pode demorar 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu venho de uma família de advogados, inclusive, e tem processo de família, de sucessão, que está rolando tem mais de 40, 50 anos. Por causa de brigas intermináveis de herdeiros. De interpelação por interpelação, você trava o inventário de uma maneira que ele não anda. É aquele negócio, quando não quer, dois não brigam, mas quando um quer brigar, todo mundo briga. A gente tem que lembrar dessas pormenoridades, não pode deixar isso acontecer. Porque quanto mais tempo o inventário começa a enrolar, mais os bens são deteriorados, mais todo mundo fica naquela rusga, mais todo mundo briga, mais todo mundo quer pegar birra e acaba não querendo resolver o problema e só querendo danificar o outro. Nós lembramos que a situação aqui de direito da família, direito das sucessões, tem que levar em consideração que muitas vezes as pessoas não querem resolver, elas querem brigar. Mas nós temos que chamar e conciliar e resolver esse critério. Vamos lá. O que é mais importante aqui, pessoal? Direito probatório. Nada adianta falar, olha, fulano tem um terreno lá nos Cafundé do Juda, lá em Juara, no Mato Grosso, lá em Brasnorte, no Mato Grosso, lá em Porto Velho, Rondônia, e assim sucessivamente, sem eu ter comprovação nenhuma. Se eu não tenho documento que comprova, eu não tenho como produzir provas nesse sentido, no mundo dos autos não existe. Lembrem-se, pessoal, o processo é um universo em si. Ele só vai conhecer aquilo que você comprova. Então, mesmo que se tenha na praça dizendo que a pessoa tem 37 imóveis na avenida mais famosa, se você não trouxer elementos comprobatórios nesse sentido, vai ser como se ela não tivesse 67 imóveis. Ah, mas está no nome do parente, está no nome daquilo, está no nome daquilo outro. Cabe você trazer também uma questão de simulação, observando prescrição, observando ação rescisória, observando todos os critérios processuais e materiais nesse sentido, mas temos que lembrar que o que importa é o que a gente consegue provar. Qual é o enrosco aqui no direito das sucessões em relação a provas? Bens sonegados e colação de bens. Quais bens foram adiantados à legítima? Todos os herdeiros sabem? E se surge 2, 3 herdeiros depois da morte? Filhos que não eram conhecidos? O que é muito comum na Suíça, pessoal, mas não aqui. Como que faz? Como que acha esses bens? O que acontece? Como que eu vou saber dos bens colacionados? O que é colacionar? O que são bens colacionados? São bens que foram adiantados da herança. Por exemplo, o pai tem 3 filhos. Tem 3 fazendas. Ele vai falar, quer saber? Eu vou adiantar a herança dos meus filhos aqui, cada um fica com a fazenda. Adiantou-se a legítima, adiantou-se a herança. Os filhos hoje utilizam a posse do imóvel. O que acontece na prática? Na hora que o senhor morre, na hora que o pai morre, é chamado esses 3 filhos para fazer a colação desses bens, os valores desses bens, para entregar ao inventário e no final dizer, olha, já foi distribuído aqui para ele, para ele, para ele, e equalizar os quinhões dos herdeiros necessários. Tá, pessoal? Nós temos que comprovar essas coisas. E é muito interessante aqui que muito herdeiro acaba passando uma perna um no outro, o que é muito comum, pelo valor dos bens. Quando quer aumentar um bem ali, coloca o valor de venda. Quando quer diminuir, coloca o valor do imposto de renda. Quer aumentar aqui, faz isso. Quer aumentar aquilo outro, faz isso. Consegue compreender que direito comprobatório nesse sentido é muito importante? O coração do teu processo sempre vai ser as provas. Sempre vão ser as provas. Então tem que se atentar muito a isso. E tem que lembrar, que me desculpem a posição de alguns colegas, me desculpe a posição de maioria dos juristas no Brasil, mas eu filio a linha de que o advogado resolve problemas. Não encaro isso como uma questão de resolver justiça. O advogado está aqui para resolver o problema do seu cliente, resolver o problema desse inventário. Nós temos que fazer a partilha conforme a lei, dizer o que faz, sem pensar se um herdeiro ajudou mais a mãe, se o outro herdeiro não ajudou mais a mãe, se o outro herdeiro não ajudou ninguém, se o outro herdeiro faz isso, aquilo, outro. Não, você está aqui para resolver problemas de acordo com o que já está estabelecido na legislação e trazer estratégias processuais
e negociais para isso, tá, pessoal? Essa é a prática diária da advocacia. Aqui eu tô falando da civil, tá, pessoal? Eu não tô falando do penal. Eu não posso falar um A do penal, porque não é minha área de atuação, não é minha área de estudo. Minha área de estudo é muito mais administrativo, civil, tributário, tá, pessoal? E é assim, no civil, quando envolve patrimônio, é uma coisa muito mais de resolver problemas, de resolver situações jurídicas, propriamente, do que falar sobre, isso é justo ou isso é injusto. Tá, pessoal? Regra número 1, tomem cuidado de não tomar partido nos processos. Tomem cuidado com a sua bilis. O advogado tem que estar um pouco afastado, sim, da causa, para questões estratégicas e também entender da situação. Quanto mais envolvido você estiver, pior vai ser. Tá, pessoal? Sejam cientes. Nós vamos continuar aqui. Pessoal, regime de bens importa. Inclusive, agora o STF falou. O STF falou, se vocês quiserem casar comunhão parcial de bens a partir dos 70 anos, pode. Vontade constituída. Contrariando expressamente o que já dizia no Código Civil de 2002. Que a separação total de bens seria obrigatória para aqueles que contraem casamento a partir dos 70 anos. Novidade do STF. Novidade, então, também de novas oportunidades em relação ao direito de família. Você pode, hoje, aos 70 anos, se for à vontade, contratar um advogado e falar, eu quero um regime de comunhão total de bens, inclusive. Direito coletivo da parte. Autonomia das partes, nesse sentido. Nós temos que entender que casamento e união estável hoje para fins de patrimônio é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Não muda, tá, pessoal? Nós temos que entender o que é um casamento, o que é união estável, mesmo que não mude. Nós temos que entender que existem 4 regimes de bens: parcial, separação total, união total, da comunhão universal de bens e a comunhão após o casamento. Em outros sentidos, que existem outras maneiras ainda, junto com um contrato pré-nupcial ou com uma escritura pública uma escritura pública no cartório falando sobre separação de bens e falando sobre acordo pré-nupcial, tá, pessoal? Tem que ser instrumento público, inclusive. Aqui nós vamos entender também, me foquei aqui, entender o que é uma sucessão, o que significa herança, se ela é título universal ou singular. Que são esses conceitos que vão fazer você abrir os leques e falar assim, tá, aqui dá para trabalhar, aqui não dá, o que eu consigo fazer? Nós vamos também entender qual é a forma do inventário, como que se abre, qual que é a capacidade, isso é, quem tem a legitimidade para abrir. O primo de 5º grau pode abrir o inventário? Os pais podem abrir o inventário? Os filhos podem abrir? Os tios podem abrir? Quem que pode abrir? Um terceiro pode abrir? E aí também, claro, nós temos também a outra modalidade, que é o testamento. Que além da sucessão legítima, além dos bens que são dos herdeiros necessários, nós vamos ter, às vezes, a destinação de bens da parte livre. Isso é, metade dos bens que tem para ser partilhados do patrimônio total. Tá, pessoal? Quem são excluídos da sucessão também, é importante lembrar disso, da indignidade e deserdação. Nós temos que lembrar que são 2 procedimentos diferentes, são 2 situações diferentes. Nós vamos falar sobre a transmissão de domínio da posse, que é o aceite ou a renúncia da herança. Pergunta. Morrem os avós. Certo? Tem 3 filhos. Um dos filhos renuncia à herança. Ou seja, tem os netos agora. Netos, pais e filhos. Os avós morrem. Ficam os 3 filhos remanescentes como herdeiros. Se um dos filhos nega a herança e ele tiver mais 2, 3 filhos, esses 2, 3 filhos têm direito à herança? Sim. Na cota parte ideal do pai, se assim quiserem. Ou seja, a renúncia só é eficaz àquele que faz.
E aceitação também. Ou seja, essas coisas são muito bestas, que a gente pensa que a gente não vai olhar, mas existem sempre essas situações. Eu costumo dizer que o Código Civil brasileiro é um dos códigos mais completos no sentido de complexidade das relações transacionais tipicamente brasileiras. Acreditem, tudo que está ali no código tem por uma razão, especificamente por como funcionam as coisas no Brasil. Inclusive da sucessão de ausentes. Tá, pessoal? Essas pormenoridades, essas situações são já premeditadas e resolvidas para ter estabilidade de sucessões. Qual é a função da sucessão? Proteção da propriedade. É garantir que o legado seja passado para frente. É garantir que os herdeiros tenham posse e propriedade dos bens que eram do falecido. Essa é a situação. Então, nós temos que entender que essa é a função social aqui. Lidar com patrimônio. Tá, pessoal? Quais são os tipos sucessórios? Se a sucessão é legítima. Qual é a vocação hereditária? Quem que vai receber? A pessoa morreu, não tem filho, não tem irmão, não tem pai vivo, os avós não são vivos, os tio-avós não são vivos, e só tem um primo de 5º grau vivo. Esse primo de 5º grau pode receber? Se for o primo mais perto de que todo mundo que pode ser seguido da sucessão, sim, ele pode receber. Ou seja, nós temos que lidar muito bem com essa sucessão legítima. Os ascendentes e os descendentes. Nós temos a sucessão em linha reta, na linha colateral, que isso tem que ser observado. Nós sempre temos que olhar esses sentidos. Porque muita gente está fazendo testamento no cartório e não se atentando a esses fatos, o que pode gerar nulidade lá na frente. Porque vamos lembrar aqui que o Código Civil, na parte das sucessões, quase todos os seus incisos, todas as suas cláusulas, todos os seus artigos são em regra de matéria de ordem pública, que não podem ser flexíveis e elas têm de ser seguidas de maneira obrigatória, especialmente quando se falamos de sucessão legítima e de herdeiros necessários. Não se pode ser afastado. É a parte do Código Civil que mais tem matéria de ordem pública, pessoal. E essas matérias, como vocês sabem, podem ser conhecidas a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, em qualquer arguição por simples petição, inclusive, tá, pessoal? Não é só exceção de prescritividade. Simples petição pode ser analisado, porque o juiz pode analisar, inclusive, de ofício. Tá? Aí nós temos que falar da herança jacente. E como que se calcula essa legítima? Como que se calcula essa herança, pessoal? Como que se faz tudo isso? O que nós vamos lidar com isso, aquilo, outro? Como nós vamos calcular a parte necessária da herança? Quais são os quinhões? Quanto que tem que ser pago? Se é fração ideal? Se é simplesmente bens... A maioria dos bens não tem liquidez ainda, pessoal. Por exemplo, nós podemos ter 4, 5 bens, cada um valer 200, 300, 400, 500, 600 mil. E os herdeiros não ter sua cota à parte ideal na hora da partilha. E lembremos, se a partilha dos bens não for equânime, isto é, cada herdeiro recebendo a mesma quantia, pode acontecer de que essa quantia seja desbalanceada? Pode. Desde que seja de vontade expressa de todos os herdeiros e seja contada como uma coisa chamada doação. E se é doação, vocês sabem que incide o imposto chamado ITCMD. Então, da excedência dos valores, também se paga 4% de ITCMD. Tá, pessoal? Ou seja, temos que lembrar desses pequenos gastos. Ah, professor, e quanto ao, por exemplo, o inventário judicial, o arrolamento de bens? Se eu pedir licença gratuita, eu posso ter eventual, inclusive, suspensão do pagamento de ITCMD? Que, querendo ou não, se nós formos olhar o procedimento do CPC, uma das condições para a homologação da partilha e a eficácia da partilha é o pagamento de ITCMD. Existe um doutrinador chamado Fábio Caldas de Araújo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor da PUC de São Paulo, juiz aqui no estado do Paraná, que entende que o ITCMD pode sim ser englobado na assistência social gratuita.
Se a pessoa já é miserável no termo, e nós temos um direito fundamental à propriedade, especialmente na manutenção estável da sociedade, na manutenção estável das relações jurídicas, por que não, na situação de miserabilidade já comprovada, não se pode ter a isenção dos 4% do ITCMD? Ah, professor, tem posição contrária? Tem. Tem gente que vai dizer, primeiro, não é do TJ a legitimidade para falar sobre isenção fiscal, primeiro de tudo, ou suspensão da exigibilidade fiscal. Nós temos a ideia de dizer que o judiciário não pode arcar com essa despesa. E nós temos também a ideia de que isso pode gerar um problema sistêmico de fraudes e assim sucessivamente. Só que é uma coisa a se pensar e de se tentar. Se tem doutrinadores defendendo isso, nós podemos utilizar isso na nossa peça. Pessoal, muitas vezes nós temos inventários que mal tem um carro, que mal tem uma casa. E essa casa, às vezes, vai morar um irmão. E esse irmão, mal e mal, tem condição de pagar a parte dos outros herdeiros. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de fazer inventário porque sequer têm direito para pagar as custas do cartório. Vocês querem ver outra brincadeira aqui? Isenção de custas do cartório. Existe e é possível pela regulamentação do CNJ. Regulamentação interna dos cartórios. Nós temos que lembrar também que nós vamos ter clientes que muitas vezes não têm condições de pagar e arcar com as custas do cartório. Olha a saída que a gente pode trazer. De regularizar vários inventários em aberto de pessoas que estão mortas há 20, 30 anos e até hoje os filhos moram na casa e não têm o inventário feito. Acesso à justiça, pessoal. Direito de propriedade garantido. Nós temos que lembrar dessas pequenas pormenoridades. E aí nós vamos ter que entender o que é um inventário, qual é a natureza do inventário, se dá para fazer inventário extrajudicial, judicial, como mais uma vez a colação, a sonegação de bens, como calcula o inventário, a partilha, o que são os herdeiros, quais são os herdeiros pós-mortem. Nós temos arrolamento sumário, arrolamento comum de bens, artigo 667 do Código de Processo Civil, se não me falha a memória. Eu sou muito ruim com números, pessoal, então não sei. Não lembro de cabeça aqui, não puxei de cabeça. Mas nós temos procedimento, qual deve ser feito, quais são os elementos, quais são os critérios, o que a petição inicial tem que ter. O Código de Processo Civil, pessoal, é o código que vocês mais devem ler. Ele é lógico e ele demonstra toda a base do sistema. Ah, mas eu faço penal. Aprende processo civil que você vai ver que as bases do processo civil existem também no processo penal. Nós temos que entender essas regras pequenas para quê? Se o juiz, se a gente for entrar para o arrolamento sumário de bens pelo CPC e pedir ciência era gratuita, as custas do cartório podem ser supridas. Porque o juízo já manda verbar na escritura o inventário e a partilha de bens. Ele já manda fazer, então essa custa já é eliminada. Só que os 4% do ITCMD normalmente já devem ser pagos, tem que ser adimplido de qualquer maneira. E aí vem aquele posicionamento que eu acabei de falar do professor Fábio Cado de Araújo. Por que não tentar também esse acesso à justiça e a efetivação de direitos fundamentais, inclusive direito à propriedade, de trazer uma isenção de ITCMD para as pessoas que mal conseguem pagar custos judiciais? Ah, mas não vou ter esse cliente. Às vezes você vai. Às vezes você vai pegar um tio, uma tia que tem esse casal de senhorzinho aqui que faleceu, o filho, ninguém cuida do cara, é sozinho, só tinha ele. Você consegue fazer para mim? Pessoal, isso é muito advocacia do interior. Isso é muito advocacia do Brasil. Nós estamos falando aqui, se nós formos olhar, nós somos 5 mil alunos, vamos colocar assim. 70%, 80% desses alunos podem ser de interior. Isso pode acontecer. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Do mesmo jeito, a sonegação de bens. É muito comum o pai passar para o filho bem, o filho preferido. Ah, vou passar o bem aqui para ele. Tá tudo certo, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. E não falo com ninguém. Como você vai saber que aquela propriedade lá é do fulano de tal, não foi o pai que passou, ou foi o pai que passou? Colação e sonegação aqui tem que ter direito comprobatório. Você tem que ter prova. Então, mais uma vez, nós temos que nos atentar às formas processuais, legitimidade, materialidade e o cálculo que é feito já direto descrito em lei,
Mas também nós temos que tomar cuidado com as estratégias processuais, se a gente quer pagar custos judiciais, se nós queremos pagar custos do cartório, se nós queremos pagar o TCMD, quanto que é o valor que nós temos que tomar, qual que é o valor que nós temos que colocar dos bens, e assim sucessivamente. E essa situação dos valores dos bens, pessoal, pode ser tanto na separação de bens, quanto no inventário. Nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes a gente quer cobrir um lado, diminuir o custo, mas a gente aumenta do outro. Nós temos que lembrar que cada ação dentro do mundo patrimonial tem o fato gerador, base. E esse tem que ser tomado cuidado, tá, pessoal? Nós vamos ver pai, mãe, filho, irmão, irmã, quais são os herdeiros necessários. Nós vamos ver se existe a possibilidade de existir herdeiros pós-morte, por exemplo. O cara falece no avião e a esposa está grávida de 3 meses. É um herdeiro pós-morte. Só vira herdeiro de fato depois da concepção. Ou seja, depois que nasce, é um herdeiro pós-morte. Ah, professor, mas se aparecer um herdeiro 20 anos depois, se é filho do cara, estava escondido, realmente apareceu, tal, tem prazo decadencial, pessoal. Prazo decadencial e prescricional. Lembre-se disso. Qual que é a regra geral do Código Civil? Atualmente, são 10 anos. Porém, entretanto, todavia, como o nosso direito adora ter exceções, nesse caso, a prescrição é de 20 anos. Por quê? Porque o STJ e o STF entenderam. Basicamente isso. Pois bem, pessoal, esse é o panorama geral. Nós estamos vendo agora alguns exemplos na novela das 9 sobre separação de bens. Nós estamos vendo a ideia dos herdeiros terem a parte da mãe falecida e o pai toca as fazendas da separação, etc. O pai entendeu que tem que separar e afins. Nós estamos vendo ali a prática do direito das sucessões. É novela. Nós estamos vendo a prática das emoções, das relações sociais ali. Vejam o quão complicado é lidar com os herdeiros nesse sentido. Vejam o quão complicado é toda essa situação do imaginário popular brasileiro, inclusive do seu cliente, quando ele for falar de herança contigo. Que é muito comum o cliente chegar e falar assim, mas o fulano de tal disse que eu já tenho direito. Meu pai nem morreu, eu já tenho direito às terras dele. O que é muito comum. Meu pai está gastando demais, ele vai gastar a minha herança. Opa, peraí. Teu papel também vai ser olhar para a cara do cidadão e falar assim, não, você não tem direito. O dinheiro ainda é do seu pai. Se ele quiser deteriorar todo o patrimônio dele, viajar com a sua mãe pelo mundo e falecer sem deixar bens, ainda assim, esse dinheiro que ele gastou é dele, não de vocês. Não é da herança de vocês. Herança só se acontece quando há morte. Ponto. Que pode acontecer o adiantamento da herança quando o pai diz, eu tô dando para você isso aqui, algo que eu tô dizendo já que eu vou deixar de herança. Conseguem compreender esses pequenos detalhes e por que o direito das sucessões é tão legal, mas tão chato ao mesmo tempo de lidar? Porque são detalhes. E se a gente não se atenta aos detalhes, nós aumentamos o custo do inventário de uma maneira exponencial. Pessoal, se nós aumentássemos aquele caso do inventário do ITCMD de 100 mil reais, colocássemos o valor da venda, que era de 1 milhão, o pessoal ia pagar 40 mil, divididos em 3. Ia ser 13 mil reais para cada um. 13 mil reais. Só que, no entanto, foi declarado por 100 mil e vendido 333 mil reais, vamos colocar que ganho de capital for 1 milhão e etc., é 15%. É 150 mil. Vocês perceberam que de 13 mil para 50 mil tem uma diferença enorme? 37 mil reais de imposto a mais pagos de maneira desnecessária. O molho, muitas vezes, sai mais caro que o peixe, pessoal. Inclusive, professor, mas como que eu procuro daí agora, por exemplo, jurisprudência sobre isso? Como eu procuro? Eu estou indo no cartório, mas o cartório me fala isso, aquilo, outro. Pessoal, o cartório tem jurisprudência. Entra no site dos cartórios, entra no site do CNJ, entra na lei de registro público. Nós temos situações que são resolvidas hoje em cartório. Tem uma gama enorme de situações para você lidar com inventários extrajudiciais,
onde tem isenções fiscais que a gente quase nem sabe, porque não olha a jurisprudência dos cartórios, por exemplo. Nós temos que nos atentar a esses pequenos fatos. Não podemos deixar que o molho saia mais caro nessas horas. Por exemplo, divórcio litigioso. Divórcio não. Inventário litigioso. A estratégia vai ser tentar fazer acordo. Porque se os dois resolverem empinar a carroça, não resolve. Aparece devedor lá da Conchinchina para penhorar o imóvel, aparece herdeiro falando que tinha uma confissão de dívida com o pai, herdeiro falando que aquela fazenda já estava garantida para o banco, e os patrimônios começam a ser dilapidados, pessoal. Então, nosso papel é, literalmente, resolver problemas, resolver inventário, resolver a situação de direito, trazer a solução para o caso de maneira mais eficaz e desgastante possível. Essa é a nossa solução aqui, esse é o nosso contato com o cliente. Muitas vezes, se a gente for levar para o cliente e falar, mas não quero deixar nada para o filho, que nunca ajudou a mãe, que nunca foi lá, que nunca esteve, nunca ajudou a pagar uma enfermeira, eu fiquei lá 40 anos cuidando da mãe. Por mais que a gente se compadeça, nós temos que entender que existem situações de direito. São situações de resolução de problemas que nós vamos ter que resolver. É herdeiro, acabou. A lei demanda isso. As únicas exclusões possíveis de herdeiros são deserdação e, como eu disse aqui, até esqueci o nome, oh meu Deus, eu sou muito ruim com o nome, que é a indignidade. Consegue compreender esses pequenos pontos? Ou seja, no fim do dia, a gente tem que trazer a melhor solução e a solução mais barata possível, pessoal. Mais eficiente possível. E, mais uma vez, não tente pegar corta-caminho. Vai ficar mais caro. Nós temos que fazer a situação muito bem feita mesmo, olhando passo a passo, sem querer burlar o sistema, sem querer achar que é mais esperto, sem querer enganar o fisco, e quando o fisco quer, ele acaba com a tua vida. Ele impugna o valor dos bens da herança e trava o processo quanto tempo eles quiserem. Tá? E nós temos que tomar cuidado com essas tentativas, essas jogadas mais arriscadas, como um intuito de planejamento, mas para pensar no curto prazo e não no longo prazo. E chegamos aqui em 40 minutos, professor Guilherme, então vou abrir aqui para perguntas, agradeço a presença de cada um de vocês, espero que a aula seja de grande valia para vocês e que vocês tenham entendido aqui como vai ser o panorama do curso que nós vamos falar, o que nós vamos abordar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lucas. Gostei muito da sua aula de Direito das Sucessões. Eu vou dizer que, antes de passar a palavra aqui para alguns colegas, gostaria até de deixar um comentário que eu acho que é bastante pertinente com base na aula do professor Lucas. Muitas vezes, nós assistimos cursos de Direito das Sucessões, disciplinas de Direito das Sucessões, tanto em graduação, pós-graduação, lato e estrito, e é repetido muitas vezes que o Brasil é supostamente, com todas as aspas, o paraíso fiscal da herança, porque aqui no Brasil, teoricamente, o imposto seria menor. E eu gostei muito da percepção do professor Lucas, onde ele usa até uma analogia muito boa, que ele diz que muitas vezes o molho fica mais caro do que o peixe, levando em consideração a população brasileira, que a maior parte das heranças são pequenas, principalmente nas cidades do interior. A renda do brasileiro é muito baixa. E o custo, hoje, do jeito que estão os tributos, é extremamente exacerbado, ou seja, uma casa que custa 200 mil, 300 mil, 400 mil reais, que não é tanta coisa, entre aspas, relativamente pesa muito. Como que o brasileiro que tem uma renda média de 2, 3 mil reais, ele vai conseguir pagar o ITCMD de 8%, dependendo do estado da federação, de um imóvel de 400 mil, 300 mil reais. E nós sabemos hoje no Brasil que, dependendo do estado e do município, qualquer imóvel pode custar esse valor ou o dobro disso, 3 vezes isso, e não necessariamente ser um bem de luxo, não necessariamente ser uma família abastada que mora naquele bem. Então, eu gostei muito da aula do professor Lucas, porque ele teve uma visão mais liberal justamente sobre esse ponto e
em relação ao peso do Estado sobre as nossas cabeças. Muito obrigado, professor Lucas, pela sua aula. Foi excelente. Pessoal, vamos lá. Quem tem aqui comentários, dúvidas, questionamentos, controvérsias para o professor Lucas? Diga, Nivaldo. Não estamos te ouvindo, Nivaldo. Não estamos te ouvindo, meu caro doutor Nivaldo. Por gentileza. Se o senhor quiser digitar também... Ele está pegando ali o headphone. Beleza. Ouviu agora? Agora eu ouvi. Muito boa noite, seu Nivaldo. Boa noite. É o seguinte, aqui no interior chamado Catu, tem uma senhora que ela tem um imóvel, né? Muito bom, por sinal. E ela está querendo fazer aquele usos e frutos. Ela tem 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres, só que um já faleceu, né? O caçula. Como proceder nesse caso? Qual a suportação que eu tenho para prestar esse serviço a essa senhora? Doutor Nivaldo, primeiro de tudo, o usufruto se cessa com a morte do usufrutuário. Primeiro de tudo. Se ela passou para o usufruto da propriedade em nome dos filhos, os 4 filhos recebem normalmente o usufruto da cota deles. Agora, aquele que falece deixa sua cota à parte para os seus herdeiros, só que não se aproveita o usufruto. Entendo. Certo? Porque o usufruto se extingue obrigatoriamente, mesmo que ele seja vitalício, com a morte do herdeiro. Beleza? Muito então, obrigado. Nesse caso, vai ter que fazer um novo usufruto para os herdeiros, caso queiram manter o quinhão desse usufruto. Ok. Obrigado. É isso. Obrigado, professor Nivaldo, perdão, senhor Nivaldo. Quem mais gostaria de trazer aqui uma controvérsia, um ponto interessante, quando nós falamos de sucessão, herança, pessoal, é sempre algo que induz muita coisa. Diga, Ramon. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim. Sim, senhor. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, meu querido. Eu estou passando por um processo de inventário da minha família já tem mais de 10 anos. E aí, assim, é sempre um empecilho, porque os imóveis, eles não estão todos regularizados, tem alguns que foram feitos na época que meu pai era vivo, fez por contrato de gaveta, comprou ali uma casa que era mais barata e só tem um recibo, enfim, era cheio de imóveis, assim, nessa situação. E agora ele faleceu em 2010, e a família está no impasse. Como é que a gente pode resolver da melhor forma, extrajudicialmente? O que a gente deve procurar ali? Porque todos os herdeiros estão de acordo, mas nenhum tem dinheiro para resolver esses problemas do espólio e do inventário, para regularizar ali tudo, regularizar a casa. Inclusive, tem um caseiro agora que não quer mais assinar, disse que inventou uma desculpa dizendo que nunca soube assinar e que todo o contrato que meu pai tinha feito na época que era vivo é falso. Enfim, inventou entendi. uma lorota lá. O que a gente pode fazer para regularizar isso o mais rápido possível? Tem imóveis regularizados? Não. Nenhum imóvel regularizado? Nenhum? Não tem nenhum. Nesse caso, o que eu te falaria é o seguinte: primeiro de tudo, você tem que procurar o judicial. A gente já entrou com o inventário, já está judicialmente rolando, mas a gente tem que pedir autorização judicial para vender algum bem. Fala, ó, excelência, algum bem aqui, mas esses bens não estão regularizados, a gente quer pagar para tentar resolver a situação dos outros, e é isso. Porque você vai ter que vender algum bem para pagar essas custas, porque nós estamos falando de vários bens aqui, correto? Correto. Há uns 5, assim, no máximo, 5, 4 bens. Sim, tem que juntar os valores e falar, ó, excelência, aqui, ó, tem esse bem aqui que está mais encaminhado, a gente está nele tem mais de 15, 20 anos, que pode dar até o prazo de uso campeão, qualquer coisa, se for um bem imóvel rural, um bem imóvel urbano. Aqui nós temos várias estratégias. Você está entendendo as estratégias processuais? Está entendendo que muitas vezes não é muito mais o reconhecimento de inventário, mas primeiro de tudo outros passos, outras ações? Sim, primeiro você tem que trazer esses bens, deixar esses bens já estão na mão de vocês? Sim, já. Todos esses bens conseguem ser trabalhados entre os herdeiros? Consegue. Esse é o ponto, você vai ter que pedir, ó, excelência, eu quero autorização judicial, ele aqui, ó, tem um contrato aqui de instrumento particular de compra e venda, tá aqui, a gente tem a titularidade da terra, a gente tá tantos anos aqui, a gente pede para que seja reconhecido para a gente vender essa terra aqui para pagar
a regularização das outras, e assim sucessivamente. Você vai ter que procurar, primeiro de tudo, regularizar esses imóveis no Aham. registro de imóveis ou através de ação judicial. E Para daí tentar extrajudicial. esse caso do caseiro, você acha que pode ser algum problema ou não? O que você precisa que ele prove? O caso, que assim, é bem complicado a história. Não, Hã? ele precisa provar coisas importantes que vão influir necessariamente e vão determinar o inventário? Não, eu acho que ele quer fazer uso capião futuramente no terreno. Meu pai faleceu, aí ele tá esperando dar o tempo, não sei, E é 14, é imóvel rural ou urbano? urbano. Amigo, prazo já tá dando. 14 anos já, 15 aninhos aí, hein? Aham. Então dá uma olhada nisso. E o que que eu devo fazer assim para... Porque esse terreno em si está em processo judicial, porque na época que meu pai era vivo, ele tinha uma amante, assim, aí pediu um dinheiro emprestado a essa amante para comprar esse terreno. Aí Tá, e a comprou. amante vem e pede o Aí terreno depois que meu pai judicialmente. faleceu, essa amante foi no antigo dono, reivindicou e conseguiu a escritura de uma parte específica, mas não do terreno todo. Entendi. Aí Meu tá na frente querido, a do inventário. situação tua tá muito complexa para responder de bate-pronto assim. Se quiser me passar as informações, a gente pode responder isso tranquilamente. Aham. Mas eu preciso daí, como já tá enrolado desse jeito, eu preciso olhar tudo com calma, ver o que dá pra gente fazer agora, entendeu? Certo, certo. Beleza? Tá bom. Obrigado. Ah, Muito obrigado. Diga, Nivaldo. Só para informação, no caso do caseiro, ele já tem garantido aí o uso capião dele. Tem que ter muita argumentação para negar isso, né? Mas como ele disse que já tem cerca de 14, 15 anos, tá complicado. Realmente mas dá pra brincar. Dá pra falar assim, ele pagou algum IPTU alguma vez na vida? Ele arca com as contas da casa? isso, Ele Não, tem não, Animus Domini? não. Entendeu o ponto, Sr. Nivaldo? é, é Tudo complicado. depende E do desde que que meu pai você morreu, consegue provar. Tá dizendo, e desde que meu pai morreu, tá rolando esse processo do inventário na briga desse terreno aí. Uhum. E ele só tá alegando que é dele depois que meu pai faleceu. Sim, mas é sempre assim, pessoal. O custo de não deixar as coisas regularizadas é na hora que a coisa feder, não dá certo e todo mundo perder patrimônio. Por exemplo, o uso popular de laranjas. O uso muito popular que acontece. A pessoa tem 90% do patrimônio dela com laranja. Se essa pessoa falecer, no outro dia você acha mesmo que essas pessoas que foram laranjas não vão aparecer e falar assim, não, é meu sim? Tá aqui o título, é meu, não tem nada a ver com a herança de vocês? Consegue compreender também que isso também é um custo a ser considerado como blindagem patrimonial, inclusive? Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? O Lucas, professor Lucas, mostrou que quem sabe faz ao vivo, respondendo aqui questão até de uso capião, como que vai resolver o inventário. Eu acho que o professor e o advogado, né, no caso, principalmente o professor que é advogado, ele vira o Mr. M. Vou resolver um testamento de 14 anos em 5 minutos aqui, o inventário de 14 anos em 5 minutos. Olha, novamente eu gostaria muito de agradecer a presença do professor, bem como de todos os demais colegas que ficaram conosco aqui até esse horário. Novamente eu tenho que avisá-los, o curso estará disponível aqui na plataforma, acho que uns 30, 40 minutos o editor já deve colocar. Normalmente quem acompanha as aulas é a Letícia, né, nossa colega de marketing, mas hoje, como o professor foi minha indicação e meu amigo, eu fiz questão de estar presente aqui, Guilherme Santoro. Você sabe que eu sou coordenador de projetos aqui da Septim. Muito obrigado a todos e, novamente, agradecer a disponibilidade e o interesse em lecionar essa disciplina do professor. Muito obrigado, doutor Guilherme. Muito obrigado pela nossa amizade, inclusive. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um forte abraço. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.